Vem comigo? Salmos 2. A lei suprema de Deus, um salmo escrito para celebrar a coroação de um rei israelita, mas também escrito para a coroação de Cristo, o Rei Eterno. Este autor, na verdade, ele é anônimo, mas os historiadores acreditam que possivelmente possa ter sido Davi quem escreveu, e se dizia assim: porque amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Aquele que habita, então, lhe falará a sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei decreto, o Senhor disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó rei, sedes prudente e deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se vire e pereçai no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que neles o confiam. Então, o que o Senhor disse para nós através desse salmo, vamos para mais um aprendizado que se diz aqui sobre a ira, sobre tudo aquilo que as pessoas fazem contra Deus, sobre as coisas de Deus, as zombarias, né, são as nações, ou seja, nós seres humanos. E rompamos as suas ataduras e sacudamos os nós, as suas cordas, ou seja, não fazem parte daquilo, não querem nenhum tipo de ligação, então eles se soltam. Só que aquele que habita no céu se rirá e zombará deles. É isso mesmo que você escutou. Muitos só falam, Deus ele é amor. Realmente ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E ele, a Bíblia é bem claro, não sou eu que estou dizendo, está aqui. Deus, o próprio Pai, se rirá. O próprio Senhor se zombará deles. Então, o que acontece? O próprio Deus zomba daqueles que tenta traí-lo, tenta confundir, tenta fazer N coisas, não somente com Deus o Pai, mas principalmente com os teus filhos também. E aí, então, falará a sua ira no seu furor, confundirá. Ou seja, na ira de Deus. Ei, Deus ele é amor, ele é fogo consumidor, ele é justiça, ele é esperança. Mas, ai daquele que cai na mão do Senhor. Porque se eu e você, nós cairmos na mão de um homem, do homem que eu falo, não específico o masculino, mas o ser humano, Deus nos livra. Você já parou para pensar nisso? Seja qual for a situação, Deus, ele tem poder e é capaz para te livrar e me livrar. Só que se a gente cair na mão de Satanás e seus demônios, Jesus vai lá e nos livra. Mas e quando nós caímos na mão de Cristo, na mão de Deus o Pai, o Todo-Poderoso? Quem vai te livrar? Já parou para pensar? Tome muito cuidado. Então, ele continua dizendo, eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Todos aqueles que são ungidos, todos aqueles que são escolhidos, todos aqueles que são líderes, todos é escolhido pelo Senhor. E quando ele não escolhe, ele permite. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. O Senhor, ele chama os dele de filho, mas somente quem está nele. Pede-me que te darei as nações por herança até os confins da terra por sua possessão. Ou seja, Deus ele quer que eu e você
possuímos tudo daquilo que Ele já nos deixou, para que nós possamos até os confins da terra, porque Deus não tem limites. Deus nunca haverá limites. Se é impossível para você, é impossível para mim, nós somos limitados, Ele não. Tu esmigalhará com a sua vara de ferro, tu despedaçará com um vaso no olheiro. Este é o nosso Deus, que Ele não tem medo, Ele não tem nada que não possa fazer para te proteger ou para te dar além do que você já possa imaginar. Agora, pois o rei sedes prudente, deixai-vos instruir juízes da terra, ou seja, deixa o povo governar, porque o povo pediu para ter um líder. Então deixa ter, servir ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor. Nós temos que sim ser gratos ao Senhor. Tudo que você estiver passando, agradeça ao Senhor. Claro que não é fácil, não vou ser hipócrita, mas agradeça, seja grato ao Senhor por tudo, tudo. E principalmente aqui ele continua dizendo, alegrai-vos com tremor, porque nós temos que ter tremor diante do Senhor. E porque na alegria ter o tremor, porque na alegria que nós fazemos coisas inúteis muitas das vezes, não paramos para pensar, porque quando estamos tristes, quando estamos passando por turbulência, nós paramos, nós se achegamos até a Ele e tudo, mas quantas das vezes que eu e você, no momento de euforia, de tanta alegria, quantas das vezes deixamos Ele de lado, não é verdade? Então, e outra coisa aqui, nós aprendemos também, beijai o filho para que não se ire, ou seja, o afeto. Aqui o Senhor, ele ensina os pais o quê? Ter o afeto, o amor, o carinho, para que não gere no coração do filho ira, contenda, separação, porque aonde que o inimigo, ele laça, ele destrói as famílias. E principalmente aqui também se diz que bem-aventurado todo aquele que neles o confia. Então, se você confia no Senhor, verdadeiramente você é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque confiar em Deus é para poucos. Porque muitos dizem de lábios impuros, mas verdadeiramente você confia no Senhor?